Oi, 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 tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática e hoje nós entramos na nossa reta final para o Enem. Como vai ser nossa reta final? Vai ser exatamente a gravação de 10 vídeos com os top 10 assuntos que caem no Enem. E hoje a gente começa com o top 10, que é falando sobre função afim. Vamos lá? Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada num período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, nós temos o nosso gráfico, eixo Y, o volume de água. Já dá para perceber, então, que ela começa aqui nesse ponto representado pelo ponto A, em que estava com 6.000 litros, que é o início, e ela vai até o tempo de 3 horas, né, no eixo X o tempo até o tempo de 3 horas o volume vai estar zerado, que esse ponto C está na coordenada Y aqui exatamente valendo zero, tá? E aí no volume zero é quando está vazia a nossa cisterna. A pergunta é, qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora, ou seja, da segunda bomba? A gente precisa dividir o problema em 2 etapas, né? Existe uma primeira etapa, que é o intervalo da primeira hora, em que funciona apenas a bomba 1, e existe o segundo momento, que vai do final da primeira hora até o final do esvaziamento, que é a terceira hora, que a gente tem o funcionamento da bomba 1 junto com a bomba 2. É preciso separar em 2 casos. Até porque, se a gente olhar pelo gráfico, pensando no conceito da função afim, que é o nosso assunto de hoje, a função afim é a função do tipo de primeiro grau. Sempre o gráfico vai ser traduzido por uma reta, por isso que isso é um problema que a gente olha e fala assim, é um gráfico de função afim, porque nós temos retas, mas nós temos aqui 2 retas. Nós temos um trecho de uma reta que vai de A até B, nós temos outro trecho de outra reta que vai de B até C. E se a gente observar aqui no desenho do gráfico, nós temos 2 inclinações diferentes. A reta AB está numa inclinação diferente da reta BC. Elas são trechos de retas distintas, elas têm apenas esse ponto B de interseção entre essas 2 retas. Então a gente percebe que essa inclinação vai dar, na verdade, a relação de constância diferente nos 2 instantes, nos 2 momentos do problema. E exatamente essa relação é a taxa da vazão, em litros por hora. Essa taxa de variação, que ocorre de forma constante em um determinado tempo, ela dá a inclinação do gráfico. Então, a gente percebe que tem inclinações diferentes, significa que existem de variações. No caso aqui, a taxa de variação do volume de água por unidade de tempo. Essa taxa de variação, quando a gente pensa na função afim, y igual a x mais b, de forma genérica, a taxa de variação está relacionada com o que a gente chama de coeficiente angular. A gente sabe, né, que coeficiente angular positivo dá uma reta crescente, negativo dá uma reta decrescente, e essa taxa, esse coeficiente angular, tem a ver com a inclinação dessa reta. Então, nesse problema, já dá para perceber que, tendo inclinações diferentes, cada um desses trechos tem vazões diferentes, e realmente pelo texto isso é comprovado. Porque no trecho AB, no primeiro trecho, nós temos apenas a vazão da bomba 1 funcionando. E no trecho BC, segundo momento, a gente tem as 2 bombas trabalhando conjuntamente, tá? Só para terminar de relembrar aqui, além do coeficiente angular, a gente tem o coeficiente linear, que é o coeficiente, o índice, que traduz o ponto onde a nossa reta cruza o eixo Y, tá? Como a gente tem aqui 2 trechos de inclinações diferentes, se nós fôssemos equacionar esse problema, nós teríamos que montar 2 funções para trechos diferentes, né? Uma primeira função definida por intervalo de 0 até 1 e uma segunda função definida por intervalo de 1 até 3. Porque à medida que a gente tem uma mudança do domínio dessa função, que é o valor do x, a gente tem uma variação no traçado do gráfico, no desenho daquela função. Então, precisaríamos escrever 2 funções para os 2 intervalos. Mas o que é mais interessante é a gente lembrar que por trás do conceito de uma função de primeiro grau existe o conceito da proporcionalidade, e está evidente no problema pelo conceito da vazão.
a vazão é uma taxa constante, né? Então, a gente só precisa pensar em como traduzir essa informação da proporcionalidade para dentro desse problema de função afim. Então, pensamos lá, ó, a primeira informação que ele disse, na primeira hora foi utilizado apenas a bomba 1. Então, a bomba 1, nesse primeiro intervalo de hora, a gente percebe que ela sai de um momento em que o volume era de 6.000 litros e vai para o momento B, em que o volume é de 5.000 litros. Isso significa que a bomba 1 está recalcando, está tirando água a uma taxa de 1.000 litros no intervalo de 1 hora. Se ela retira 1.000 litros de água em 1 hora, eu posso dizer que essa vazão, vou chamar de Q, geralmente vazão ela é chamada, é denominado pela letra Q, essa vazão no instante 1, no intervalo 1, naquele trecho 1, ela é de 1.000 litros d'água por hora, porque no intervalo de 1 hora, o volume de água aqui caiu de 6.000 para 5.000. Essa vazão 1, que é a referente à bomba 1, vamos chamar assim, ela é a vazão constante daquela bomba. E essa bomba 1, ela vai continuar funcionando até o momento do esvaziamento. Ele diz aqui, ó, nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir, a bomba foi ligada junto com a primeira, uma outra bomba. Então, a primeira funciona durante o tempo todo. O que isso significa? Que o funcionamento dessa bomba 1 vai ocorrer ainda durante mais 2 horas, porque a gente está analisando só esse primeiro trecho de 0 a 1 hora. Mas eu tenho de 1 às 2 e de 2 às 3. Então, durante mais 2 horas, essa bomba continua recalcando água e ela vai tirar mais 2.000 litros de água, porque se a vazão dela é 1.000 litros por hora, durante mais 2 horas, ela vai tirar mais 2.000 litros, né? Então, esse primeiro momento da bomba 1, ela vai tirar 1.000 litros e a gente precisa pensar que nas próximas, vamos pôr aqui mais 2 horas seguintes, ela vai retirar mais 2.000 litros. O que já dá para a gente pensar, então? Que daquele total de 6.000 litros d'água, a bomba 1 vai ser responsável por retirar 1.000 litros na primeira hora e mais 2.000 litros nas 2 horas seguintes. Ou seja, a gente vai ter que descontar 3.000 litros aqui devido à bomba 1 e vão restar 3.000 litros d'água para serem recalcados, para serem retirados pela bomba 2. Que é o momento em que aciona-se uma outra bomba para que ocorra aquele esvaziamento de forma mais rápida. E aí, esses 3.000 litros d'água vão ter que ser retirados pela bomba 2. Quanto tempo a bomba 2 fica funcionando? A bomba 2 funciona da primeira hora até a terceira. Então, ela funciona durante 2 horas. Como que a gente vai calcular qual vai ser essa vazão da bomba 2, então? Ela tem uma vazão de 3.000 litros, que é o que ela tem que retirar, num intervalo de 2 horas. Ou seja, se nós formos calcular essa vazão por hora, ela é uma vazão de 1.500 litros por hora. E é exatamente essa a pergunta do problema. A vazão em litros por hora dessa bomba que foi ligada no segundo momento lá, que é a vazão 2. Alternativa C, para você ter sucesso aí no seu Enem. Bom, percebe que é um problema que você envolve o conceito da função afim, mas você não usa estritamente o seu conhecimento algébrico da função afim. O que a gente usa por trás disso é apenas o conceito da proporcionalidade, facilitando aí a resolução do seu exercício, certo? Espero que você esteja gostando. Não perca todos os assuntos desses 10 dias, vai ser de muita utilidade para vocês. Um abraço e até mais.